E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Sinal Dicas. Eu sou o Thiago Félix e hoje a gente vai falar sobre a visão de formulários da plataforma, certo? A gente já teve um vídeo sobre a visão de listas, certo? Bem completão. E hoje a gente vai ver um pouco da visão de formulários para ver que os elementos que a gente tem ali, o que a gente pode fazer e tudo mais, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa tabela de incidentes. E aqui eu vou abrir um incidente qualquer, beleza? Então, basicamente, a gente tem duas seções aqui principais aqui no nosso formulário, né? A primeira é esse cabeçalho aqui, certo? Que é essa área mais... Aqui está mais claro que eu estou usando o tema escuro, né? Mas seria uma parte mais cinza quando se você estiver usando o tema claro, ok? Que a gente tem aqui o cabeçalho e a gente tem realmente aqui a nossa área do formulário em si. Aqui dentro da parte de formulário a gente pode ter várias coisas, várias seçõezinhas, inclusive essa outra seção aqui de listas relacionadas, mas basicamente são essas duas seções principais que a gente tem aqui, a área de conteúdo e essa área do cabeçalho, certo? Então, o que a gente tem aqui no nosso cabeçalho? A gente tem esse botão de voltar, certo? Sem, sem grandes mistérios. A gente tem aqui algumas ações, certo? Que a gente pode acessar. Depende do formulário, depende da tabela que você está, vai ter ações diferentes, certo? Então, aqui eu estou numa tabela de incidente. Essas são as opções que a gente tem por aqui, certo? De copiar incidente, de criar problema, criar request e tudo mais. O que a gente geralmente sempre tem nos formulários, certo? Essa parte aqui de configure, que aí a gente pode configurar também, né, o form design, que é o design do formulário, form layout, as listas relacionadas e aqui tem as outras opções que esse tudo engloba todas aqui, certo? Basicamente de baixo, e que configura a tabela, regras de segurança, business rules, client scripts, UI policies, data policies, UI actions, notificações e dicionário, certo? Então a gente tem aqui essas opções. Aqui em exportar, a gente pode exportar esse formulário como PDF, certo? Tanto em retrato como paisagem, e XML também. Aqui a gente pode selecionar a view, certo? A visão desse formulário. Assim como na lista, a gente pode ter várias visões também do formulário, certo? Então a gente pode selecionar qualquer uma por aqui. A gente pode criar um favorito, a gente pode copiar a URL desse registro que está aberto. Então, no caso, ele copiaria isso aqui, certo? A gente pode copiar o sysid desse registro também, isso você vai usar bastante. A gente tem essa opção aqui de Show XML, que ele vai mostrar o XML da página. Então, tudo isso aqui, essas informações, elas são armazenadas no formato de XML, certo? Então, eu vou abrir aqui, ó. Se eu clicar, a gente tem esse formato de árvore aqui do XML. E aí, para cada campo, a gente tem, certo? As tags abertas, certo? Ativo, né? True, tudo mais. Se eu vier aqui na categoria, Inquiry. Então, nós temos a categoria aqui, que é a mesma que está selecionada aqui. Então, a gente tem essa opção de mostrar o XML. Aqui, a parte do Story, certo? E aqui o botão de recarregar o formulário. Essas opções que a gente aparece aqui nesse menu são as mesmas que aparecem se a gente clicar com o botão direito aqui no cabeçalho, certo? Então, a gente vai aparecer as mesmas opções. Deixa eu desativar aqui o SNUTIOS, que essa é a visão mais normal assim do formulário, beleza? Aqui a gente tem um botão de anexo, de gerenciar anexos, certo? A gente clica, a gente pode colocar anexo. Nem todo formulário vai aparecer isso, que às vezes esse atributo pode estar desativado no formulário. A gente tem aqui, esse aqui é do SNUTIOS. Aqui a gente tem a parte do Activity Stream, desse registro. Então aqui a gente vai exibir as atividades, certo? Ele vai nos botar aqui para baixo. Aqui nós temos a parte de personalizar o nosso formulário. Lembrando que personalizar é simplesmente para a pessoa que está usando, então não vai fazer configurações para os outros usuários, certo? Então a gente pode mexer nos campos aqui que a gente quer que sejam exibidos ou não. E aqui a gente tem mais opções, que tem coisa de relacionada a e-mail, de exibir ou ocultar uma barra de templates aqui, que a gente pode usar
Dependendo do tipo de formulário, a gente pode criar alguns templates que a gente já preenche algumas coisas automaticamente e tags também, certo? A gente pode colocar as anotações. E aqui a gente tem a área das nossas ações. Aqui isso aqui também vai variar de acordo com o registro, certo? Com o tipo de tabela que a gente está, o tipo de formulário, ou o nosso próprio usuário, até o estado também do registro, certo? Então, mas que a gente geralmente vai ter aqui um update ou um save, certo? No caso aqui está resolve, porque é um incidente, eu posso resolver. A gente tem o de deletar também, que nem sempre aparece, né? Geralmente a gente coloca permissão para deletar registro só para os admins. E aqui a gente tem também essas setinhas que são de navegação. A gente pode navegar entre os vários registros da tabela por aqui, certo? Então aqui eu estou no último incidente, certo? Então essa setinha aqui está desativada, porque não tem mais nenhum depois dele. Mas antes dele tem. Então a gente pode vir aqui, ó, vir para o 73. Se eu voltar aqui, ele volta para o 74. E assim por diante. Beleza? Então, é isso basicamente a estrutura que a gente tem. Aqui dentro da nossa visão do formulário, a gente tem os vários campos que a gente pode configurar de acordo com aquilo que a gente selecionar. Isso aqui é totalmente configurável, a ordem dos campos, quais campos vão aparecer e tudo mais, certo? Nós podemos criar seções aqui dentro que são separadas por essas abas, certo? E pode criar seções também que não são separadas por abas. E aí eles não vão aparecer como se fosse um negócio separado assim. Nós temos aqui uma parte de Related Links, certo? Aqui a gente pode ter mais actions também. Geralmente são as mesmas daqui de cima, certo? Que são repetidas aqui por baixo. E a gente pode ter algumas actions também de links, para a gente ir para algum outro formulário, para a gente ir para algum outro registro e tudo mais, certo? E aqui nós temos uma seção de listas relacionadas. Então, dependendo de como for, você pode configurar algumas listas que sejam relevantes para aparecerem aqui também, certo? Aqui está aparecendo a dos SLAs, dos CIs impactados, certo? Afetados e impactados, e incidentes que sejam filhos desse mesmo incidente, certo? Mas a gente pode colocar a gente pode colocar problemas relacionados ou alguma change que esteja relacionada a esse incidente e tudo mais. Então isso aqui é totalmente configurável também, certo? Então essa basicamente é a nossa estrutura de formulário que a gente tem na plataforma, beleza? Então valeu pessoal, até a próxima.